Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço a vocês que se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos. E hoje eu vou dar prosseguimento ao vídeo anterior, que eu estava criticando uma palestra do Clóvis de Barros, dizendo que ela tinha muitos erros assim, filosóficos, né, na exposição que ele estava fazendo e tal, como um cara que se apresenta como intelectual, que é considerado até um dos maiores filósofos do Brasil, sabe Deus como, é, uma palestra com tantos erros filosóficos, com tanta baboseira, é uma coisa muito estranha. E aqui eu citei os trechos do... Eu escrevi alguns trechos da palestra, o pessoal não fala, você está criando espantalho, o Clóvis deu uma argumentação melhor do que você está passando, então eu vou aqui ler o que eu transcrevi da palestra dele para não ter nenhuma margem para dúvida. Então, começando aqui, o corpo busca a alegria do corpo e a alma busca a alegria da alma. Faltando aqui, mas eu acho que é isso. O pensamento é tesão que busca mais tesão. Portanto, ninguém pensa de bobeira ou em nome da verdade. As pessoas buscam a própria alegria. Se eu quero entender o que uma pessoa que uma pessoa pensa, eu tenho que entender o que ela quer com aquilo. Então acontece o seguinte, nisso aqui o Clóvis está falando, não, o pensamento é tesão que busca mais tesão. Então não existe essa história de um pensamento desinteressado na busca pela verdade, etc. O pensamento sempre está buscando mais tesão, não sei o quê. Então, mas aí, isso aqui, quando você vê essa teoria do Bourdieu, essa teoria sociológica e tudo mais, você naturalmente vai tender a fazer uma contraposição disso aqui com a teoria do Aristóteles de que o homem tem a aptidão natural ao conhecimento, o amor ao conhecimento e tudo mais. Que o homem, todo conhecimento nasce do espanto e com o passar do tempo o homem vai desenvolvendo um amor pelo conhecimento e filosofa em busca da verdade e tal. Aqui o Clóvis vai querer ser o revolucionário, o cara que vai destruir as fantasias, as ilusões dos jovens iludidos e tal. Vai falar, não existe esse negócio de busca pela verdade. Todo mundo só quer... o pensamento é tesão que busca mais tesão. Só existe prazer, só existe satisfação. Então, se a pessoa está desinteressada em busca pela verdade, na verdade já tem um interesse por trás. Então, beleza. Admitindo que, ok, pela própria metafísica aristotélica, você pode concordar com a ideia de que o pensamento é um tesão que busca mais tesão. Pela própria metafísica aristotélica, eu não sei se o Aristóteles chega a falar isso ou não, mas pelo que ele apresenta é compatível com a metafísica aristotélica você dizer que o ser humano tende a realizar seu potencial, ele tem vontade de realizar esse potencial cada vez mais. Então, realmente, o pensamento humano, toda a ação do ser humano é vontade de potência. Isso pode ser compatível com a metafísica aristotélica. Mas acontece o seguinte, a realização dessa vontade de potência é incompatível com a busca pela verdade. Essa história do tesão que busca mais tesão não pode ser compatível com o prazer de você buscar a verdade, de você desvendar o que está certo e o que está errado. E essa busca por um interesse necessariamente tem que abolir a noção de que existe uma verdade, que existe certo e errado. É óbvio que não, porra. Porque o próprio Aristóteles falava que o ser humano busca o conhecimento pelo prazer. Então, essa dualidade, ou existe a busca pelo conhecimento, ou existe a busca pelo prazer imediato, um interesse obscuro por trás daquilo, de você ganhar dinheiro, de você ganhar prestígio, sei lá, com aquilo, você vai ter um benefício social. Essa dualidade é falsa. E só foi possível você criar um tipo de análise que tem uma dualidade artificial como essa, a partir da metafísica mutilada pela filosofia moderna e contemporânea, que priorizou as análises unilaterais. Então, por exemplo, todo filósofo, todos os pensadores aí que você vê, não todo, né, mas a maioria tende a falar, não, o ser humano é só desejo sexual, ou então o ser humano é só busca por um interesse sociológico, o ser humano é só busca pelo tesão de viver, não sei o quê, como se isso fosse
uma perspectiva unilateral que tivesse como você encaixar em uma ciência social desenvolvida na filosofia moderna e contemporânea e excluir todo o resto do contexto daquela atividade intelectual. Depois eu vou até explicar isso melhor, mas por essa frase aqui você já vê. O Clóvis está colocando a ideia de que o conhecimento é uma busca pela realização do prazer do ser humano como uma coisa incompatível com a busca pela verdade. Por quê? Porque é abstracionista. Porque essa visão aqui do Bourdieu é a visão metafisicamente mutilada que analisa uma dimensão apenas do problema. E o aristotelismo é a metafísica que procura abordar o máximo de aspectos possíveis do problema, de tudo que ele está analisando. Então, tudo que o Aristóteles fala, ele tenta primeiro fazer a opinião de todos os pensadores que antecederam ele, tanto que na metafísica ele até fala, Platão diz isso, fulano de tal diz aquilo, o outro pensador diz outra coisa. E aí ele tenta, a partir desse estabelecimento de todas as visões possíveis daquele problema, tenta estabelecer uma resposta. Então é uma abordagem multilateral. Então, tipo, a vida é uma busca pela realização do potencial do ser humano e pela obtenção do prazer. É tesão que busca mais tesão, vou dizer Clóvis de Barros, pode ser outra coisa. Mas então é isso, então não tem nada desse negócio de busca pela verdade, não. Mas a busca pela verdade não pode ser parte desse processo de busca pela realização do potencial do ser humano? Então, tipo, pela análise aristotélica que você pode ver várias visões diferentes sobre aquele problema, cada uma enfatizando um aspecto, e você articular todos esses outros aspectos, você pode dizer que sim, a vida é a tesão que busca mais tesão realmente, mas isso não quer dizer que não seja a busca pela verdade. Agora, por essa metafísica aí mutilada do Bourdieu e dos sociólogos e dos pensadores aí contemporâneos, não, você tem que dizer, não, o homem é uma máquina que foi programada aí pelas condições sociais, pelo contexto social, etc. Não existe nada além daquilo que a gente só tem que olhar a sociologia e de preferência nesse viés que busca desvendar os interesses dos poderosos que estão explorando os oprimidos, não sei mais o que, tudo que foge disso aí é inválido. E pela metafísica aristotélica você pode dizer que não, realmente, pode existir isso mesmo, pode existir relações de produção, mas isso não é a única coisa que existe, né? Porque é uma abordagem 1000 vezes superior, 1000 vezes mais abrangente. Agora, outra parte aqui. Se eu tiver aqui que ele está falando que ele não tem nenhum apego às ideias que ele defende, que todo mundo tem um interesse por trás, e ele fala isso mesmo abertamente, porque ele é o cara revolucionário que quer destruir os ídolos dos carolos conservadores, que são iludidos, que acham que existe uma verdade, ele quer destruir as fantasias desse pessoal iludido aí. Então ele está aqui querendo ser chocante com a plateia. Então, se eu tiver que dizer o contrário do que eu digo, eu faço sem o menor problema. Porque eu sou o cara fodão, que não tem essa hipocrisia de falar que eu busco a verdade. Depois ele fala, eu sei que eu estou diante de abnegados que querem em nome de valores que vivem em nome de valores transcendentes e nobres, mas no meu caso eu não tive a chance. Ou seja, ele está querendo ser irônico aqui, dizendo, não, são abnegados que vivem. Se você acha que é possível buscar a verdade de forma desinteressada, então você é um falso abnegado, um carola, conservador, provavelmente, ele deve pensar isso, que tá cheio de ilusões na cabeça, que acha que existe uma verdade, mas eu não, eu sou o cara que sou revolucionário, quero quebrar esses falsos ídolos mesmo, coisa, porque eu sou o cara fodão, e eu não, eu admito que eu só quero ganhar dinheiro, eu admito que eu sou interesseiro. Então aqui ele continua, não tenho apego nenhum às coisas que eu falo, olha que cara revolucionário. Tudo isso eu tô falando pode chocar um pouco, claro, né? Porque ele é o fodão que está causando um impacto na plateia, etc. Essa história do dinheiro... Ah, tá. Depois ele até fala, não, porque essa história do dinheiro foi só uma provocação, etc. Então, beleza. Tudo bem, o Clóvis. Vamos dizer que essa parte aí que você falou foi só uma provocação, que na verdade o seu pensamento é uma coisa mais profunda, mais bem fundamentada. O pessoal que gosta do Clóvis pode alegar isso em defesa dele, mas
Aí que tá. O que que é provocação? O que que é sério ali na filosofia do Clóvis? Porque se você for ficar assim, não, isso aí ele falou só de provocação, ele falou só de brincadeira. Então, porra, tudo que o cara fala é só de brincadeira, só de provocação. Então, o que que é sério? Eu quero saber também. Ele não acredita no Bourdieu? Ele falou isso só para fazer uma provocação nessa palestra, para encantar a plateia, etc., alguma coisa assim. Então, beleza, o que ele acredita de verdade? E outra coisa, se ele tem uma filosofia complexa, elaborada, etc., e na verdade nas palestras ele fala só uma caricatura aí para ficar provocando a plateia, então, porra, qual que é o. Ah, ele é um cara muito foda, porque ele é um coringa, que ele tá enganando a plateia, não sei o quê. Eu discordo, eu acho então que ele é um bosta. Eu acho que ele é apenas um ator de teatro, que tá ali representando o papel, etc., mas que no fundo ele não tem mérito, ele tem o mesmo mérito que um ator de teatro. Então ele tá muito longe de ser um intelectual e de forma alguma deve ser considerado um filósofo, porque o cara que vai lá, fala várias perspectivas, coisas só para provocar a plateia, e no fundo ele não acredita em porra nenhuma, então na verdade ele é um ator, não é nem um intelectual, ele é um ator. Mas assim, se você diz que não, ele tem uma cosmovisão muito complexa, muito elaborada por trás, porque o Clóvis é muito inteligente, ele fala essas coisas aí que você está criticando só para provocar, mas na verdade ele é muito inteligente. Beleza, então qual que é essa cosmovisão complexa e foda pra caralho, etc. Então, tipo, você pode dizer até que se ele fosse mesmo, quisesse ganhar dinheiro, ele ia colocar essa cosmovisão, ele ia expor essa visão de mundo, etc, para ganhar dinheiro, porque, pô, se é uma coisa original, que ninguém pensou antes, ou que é uma coisa tão elevada, ele ia ter um mérito, ter um reconhecimento por isso. E então por que ele não expõe isso aí? Então eu só posso pensar que realmente ele não tem. Realmente a cosmovisão dele ou é do Bourdieu, que por essa palestra, ou é desses filósofos aí, dessa linha do Bourdieu, que por essa palestra ele demonstra que ele tem admiração, ou então, ele não tem admiração por eles. Ele é um cara que está fazendo isso só para provocar, na verdade a visão dele é outra. Então se ele tem outra visão muito melhor, etc., ele não conseguiu dar uma forma para essa visão, para veicular essas ideias, ele é um bosta, porque então é tudo confuso, ele não conseguiu articular aquilo direito na cabeça dele, então ele não pode ser considerado intelectual. E se ele não tem, também ele é um bosta, porque ele é um mero ator. Não que desprezando os atores, mas um ator que quer se passar por intelectual é um bosta. O ator que fala, não, eu sou um ator, etc. Pode ser um excelente ator, vai ser respeitado. Agora, um ator que quer fingir que é intelectual, então é um bosta. Então, de qualquer jeito, ele tá mal. De qualquer jeito, o Clóvis tá mal aqui. Então, a outra coisa que ele fala é o seguinte: a busca pelos desejos das pessoas acaba sendo a coisa mais importante, porque o que ela pensa como é que é? Só se eu entender o que ela quer. Ah, só vou entender o que ela pensa se eu entender o que ela quer. E para eu entender o que ela quer, eu tenho que entender que esse desejo é um produto. É um produto social, é um produto de uma lógica social, etc., de produção de significado, sei lá o que, alguma coisa assim. Então, beleza. O que ela quer é parte de uma lógica social de produção de significado. Então, você não vai entender o que ela quer a partir da formulação teórica do que ela quer. Você tem que procurar qual é o interesse dele por trás. Beleza, eu concordo. Você não vai entender aquilo que a pessoa quer apenas pela formulação teórica. Você tem que procurar uma coisa mais profunda do que aquilo. Agora acontece o seguinte: você está dizendo que essa coisa mais profunda é as relações sociais que vão criar um significado, sei lá o que, alguma coisa assim. Mas eu digo, se você fala que tudo que a pessoa quer tem um interesse por trás de uma lógica social aí para produzir o significado de alguma coisa, então eu digo, existe uma coisa que está mais por trás ainda disso, que é a realidade. Se você diz que tudo que a pessoa fala é um interesse social, então você está dizendo uma coisa que é verdade. Então, se você está dizendo uma coisa que é verdade, que se inclui na realidade. Então, tipo, a realidade ela é anterior até a essa questão do contexto social de produção de significado. Porque esse contexto social de produção de significado, para você veicular essa ideia e para as pessoas verificarem isso e concordarem com essa ideia tem que ser verdadeira. Então, a verdade, que é algo que você verifica na realidade, é que é o que é o conjunto aí de conhecimento que é anterior até a análise dessas questões sociais que formam a produção do significado de alguma coisa, etc.
Então, quando você está falando isso, você está da mesma forma que o Aristóteles dizendo que existe uma verdade, que existe a busca pelo conhecimento independente do contexto social ou sei lá o quê, e que é possível você fazer uma verdade que está independente dos seus interesses. Porque se você fala que tudo que a pessoa diz está de acordo com os interesses dela, então o fato de que tudo que a pessoa diga esteja de acordo com os interesses é uma verdade. Então você está falando que é possível dizer uma verdade desinteressada que esteja além da busca pelos interesses e que o Bourdieu, o Clóvis de Barros estão falando essa verdade, inevitavelmente. Então você está concordando com Aristóteles. Então você fazer essa dualidade, não existe busca desinteressada, existe apenas a busca com interesse social. É impossível, porque se você fala isso, você já está falando que existe uma verdade que vai além do interesse social. Então, o problema da filosofia moderna e contemporânea, que são metafísicas mutiladas, como eu falei anteriormente, é justamente esse, que quando você fala uma coisa, você está se contradizendo no momento que você está falando, e você está dando uma visão de mundo, que se você adotar aquela visão de mundo, é impossível você emitir aquela própria visão de mundo. E como que o pessoal não entende isso? Porque o pessoal segue essas metafísicas malucas aí, inspiradas no marxismo, ou sei lá no quê. Mesmo que, mas o Bourdieu não era marxista, o Foucault não era marxista, Matheus. Imagina, você está viajando e tal, beleza, eles não são marxistas, mas eles são inspirados pelo Marx, pelo Nietzsche e etc. Mesmo que indiretamente eles são parte da mesma tradição da filosofia contemporânea, e essas filosofias aí do Marx, do Nietzsche, sei lá o que, são filosofias que são metafísicas mutiladas, que fazem a pessoa ter uma visão distorcida da realidade, que se a pessoa fizer uma leitura superficial do Aristóteles com sinceridade, a pessoa vai sair disso aí. Porque você pode falar, o Nietzsche e o Marx leram Aristóteles, Matheus, você está viajando. Você acha que você sabe tudo aí, que você está refutando os caras, mas eles são muito mais inteligentes que você, já leram Aristóteles, Platão, coisa. Então, beleza. Supondo que eles realmente leram, o Clóvis, coisa, leu o Aristóteles, o Marx, o Nietzsche, eles leram Aristóteles, beleza. Mas então, essa análise que eu estou fazendo aqui, se você tiver uma leitura simples, mas sincera do Aristóteles, você vai entender isso aí. Agora, se você não tiver uma leitura sincera, você pode ter um conhecimento da obra do Aristóteles, escrever sobre a obra inteira do Aristóteles, mas você tenta fazer um malabarismo aí, intelectual para dizer que aquilo lá está errado, para não levar em conta a implicação daquilo na sua atividade intelectual, e você não praticar aquilo na sua atividade intelectual porque você não tem sinceridade na sua busca. Então, o importante não é meramente você ler o Aristóteles, o importante é você estar aberto, ter honestidade suficiente para entender o espírito do que ele estava querendo transmitir. Porque, por exemplo, São Tomás de Aquino, ao que consta aí, né, o São Tomás de Aquino não conhecia direito a obra do Platão. Não sei direito porquê, etc., mas ele tinha lido muito pouco da obra do Platão. E mesmo assim, o São Tomás de Aquino, no trabalho dele, ele absorve o conhecimento que você vai absorver lendo a obra do Platão muito melhor do que um acadêmico hoje em dia que dá aula sobre Platão. Então, o importante não é exatamente você ler, o importante é você ter abertura intelectual para você entender o espírito das ideias que o filósofo quer transmitir e você saber praticar aquilo na sua atividade intelectual. Você ter lido todas as obras de Aristóteles, ter decorado tudo, não quer dizer que você saiba praticar o aristotelismo. E às vezes o cara que leu ali rapidinho uma obra do Aristóteles, ele já tem abertura intelectual para absorver aquilo e para praticar aquilo, como São Tomás de Aquino fez com a obra platônica. Enfim, né? Isso aí depois eu posso esclarecer melhor. Voltando aqui para o Clóvis de Barros, depois ele fala: o significado de uma coisa necessariamente não é uma coisa, mas é outra. Isso aqui, inclusive, eu concordo com ele. Eu só vou encontrar o sentido do texto fora do texto. Só vou encontrar o sentido do texto numa lógica de produção de sentido que é social. Aí, beleza. Ele está falando: eu só vou encontrar o sentido do texto fora do texto. Só vou encontrar o sentido de uma filosofia fora da filosofia. Beleza. Só que aí depois é que ele se atrapalha aqui, seguindo os passos aí do tal do Bourdieu. Eu só vou encontrar o sentido do texto numa lógica de produção de sentido que é social. Beleza. Então, se você sempre tem que fazer um recuo teórico, eu vou entender o texto a partir da lógica de produção de sentido que é social, que está por trás daquilo. Então, como você vai entender essa lógica de produção de sentido que é social? Através do método sociológico. Então,
Se você não entende a filosofia pela filosofia, se você não entende a matemática pela matemática, por que você vai entender a sociologia pela sociologia? Por que você vai entender a filosofia pela sociologia e a matemática pela sociologia, que é logo um negócio tão mal, qualquer um pode falar a merda que quiser e criar uma teoria sociológica baseada naquilo. A matemática é uma coisa rigorosa pra cacete. Então como que você vai entender a matemática pela sociologia? Isso aí é bizarro. E eu acho que assim, eu concordo que você não entende as matérias e determinadas declarações pelo próprio assunto. Você tem que fazer um recuo teórico. Só que esse recuo teórico é para onde? Para a teoria sociológica? Mas aí quando você fala de teoria sociológica, você também não tem que fazer um recuo teórico. Eu acho que o máximo recuo que você pode fazer é para a realidade. Tipo, a matemática está certa, não é pela própria matemática, eu concordo. Mas é por quê? Porque a matemática ela é compatível com a realidade. Se uma teoria filosófica está certa, não é pela própria filosofia. Mas é por quê? Porque a filosofia é compatível com a realidade. E a teoria sociológica também. A teoria sociológica só está certa porque ela é compatível com a realidade. Então a realidade é o último recuo teórico que você pode fazer. Aí você pode dizer, ah não, ô Matheus, mas o ser humano não entende a realidade. A realidade de forma separada. O importante é a forma como o ser humano entende a realidade. Só que eu estou tentando ir mais além do que mais além, assim, para defender a própria perspectiva do Clóvis de Barros do que o Clóvis de Barros apresenta na palestra. Até porque para você aprender uma noção bem superficial, bem razoável de filosofia, você precisa ir além do que o Clóvis de Barros está apresentando nas palestras. Porque pelas palestras dele você não vai aprender nada. Você só vai aprender um monte de baboseira e frases feitas aí, repetidas, para puxar o saco desses filósofos revolucionários aí, contemporâneos, e não vai entender porra nenhuma. E não sei como você pode dizer que esse cara é nem intelectual e muito menos filósofo. Então, já como eu expliquei que você tem que buscar um aprofundamento maior para defender o próprio... Para você entender o que levou o cara a fazer isso, você tem que procurar um aprofundamento que pelas palestras dele você não vai ter nem mínima noção, porque as palestras dele ele não fala nada de filosofia, fica só repetindo chavões, frases feitas aí desses slogans, desses pseudo-intelectuais malucos aí da filosofia contemporânea, e não vai entender nada de filosofia. Então, tentando ir mais além, o que ele está querendo dizer aqui? Ainda que você diga, não, Matheus, o recuo teórico não pode ser para a realidade, porque o ser humano não conhece a realidade. A forma como o ser humano conhece... o que deve ser analisado é a forma como o ser humano conhece a realidade. As estruturas a priorísticas da inteligência humana que permitem que ele reconheça a realidade, etc. Então, o importante é a lógica. O importante é, tipo, o distanciamento entre o sujeito e o objeto, que é uma relação lógica. Então, você tem que analisar as relações lógicas. Ou então, se você for da escola de Frankfurt, ou sei lá, você pode dizer, não, o importante é o contraste entre o que é e o que não é, porque tipo, você segue a dialética hegeliana de que tudo só pode ser entendido em sistema, em conjunto, então você não pode ver uma afirmação de forma abstracionista, sem levar em conta o que aquela afirmação nega, sem levar em conta o que ela não é. Então você só pode... O importante não é verdade, o importante é a relação entre que uma coisa é e que uma coisa não é, que é infinita, que depois vai formar um sistema. Você pode desenvolver a merda que você quiser a partir da filosofia contemporânea, tentando negar que o ser humano que a filosofia busca para compreender a realidade e tentando negar que a realidade é o último recuo teórico que você pode realizar. Você pode criar um malabarismo intelectual. Mas acontece o seguinte, todo malabarismo intelectual que você realizar vai ser o chamado, que eu chamo de ouro de tolo, que é o argumento que, se você partir daquele argumento como premissa para desenvolver uma filosofia, você pode criar uma gaiola intelectual, como eu considero o kantismo, que é uma gaiola intelectual perfeita, sem nenhuma contradição interna, uma vez que você adota aquela premissa. Só que o que acontece? Você não é obrigado a adotar aquela premissa. Então, a estrutura interna de uma filosofia não é um parâmetro seguro para dizer se ela está certa ou não. O que vai ser o parâmetro que não é totalmente seguro, porque é impossível, mas o que vai ser o parâmetro mais seguro vai ser a comparação daquela filosofia com a realidade. Então, então o que interessa é a relação lógica da distância, relação lógica, porque é a lógica que transmite a separação do sujeito e do objeto nas suas relações lógico-matemáticas, ou sei lá, por isso... E sempre vai ter uma distância do sujeito do objeto quando o ser humano conhece a realidade. Então, beleza. Então, são as relações lógicas.
você fala, não, então é o contraste entre uma coisa e outra, porque tudo que você entende é dialético, porque a mente humana é dialética, o ser humano só entende a realidade pela dialética, então você não tem que olhar a realidade, você tem que olhar as relações dialéticas. Beleza, são as relações dialéticas. Só que quando você fala que são as relações lógicas ou dialéticas, você não está falando, então, que o fato de que o ser humano não pode conhecer a realidade em si, só pode conhecer a realidade em si através do intermediada pelas relações lógicas dialéticas, isso aí também não é a realidade, isso aí também não é a verdade. Então, porra, não tem como você fugir dessa história. O último recuo teórico que você tem que realizar é o recuo teórico para a realidade. E o Aristóteles admitia isso, Platão admitia isso, Sócrates, os grandes filósofos aí dessa linha, inclusive os escolásticos e tal, admitiam que a filosofia é um diálogo com a realidade, é uma busca pelo diálogo com a realidade. Então, por que o senhor Nietzsche, o senhor Marx, o senhor Bourdieu, o senhor Clóvis de Barros, o pessoal que é influenciado aí pela filosofia moderna e contemporânea, não admitem isso? É porque eles não têm como fugir disso aí, como eu falei, porque é inevitável que a filosofia é um diálogo com a realidade, mas eles não admitem. Não, a filosofia é um diálogo com a realidade. Eles falam, não, a filosofia é uma busca pela dialética, é uma busca pela vontade de potência, é uma busca pelo não sei o quê, porque se você falar que existe a verdade, você é um carola, conservador, iludido, fundamentalista, não sei o quê, vai querer que volte a Inquisição, porque você está sendo um ultraconservador, não sei o que, se você fala que existe a verdade. Mas não, caralho, é inevitável que existe a verdade. Todos os filósofos estão afirmando isso. Mesmo sem afirmar, a prática filosófica deles está afirmando que é inevitável que a filosofia seja a busca pelo diálogo com a realidade. Então, voltando aqui, o fundamento último do conhecimento humano é a busca pelo diálogo com a realidade, que é a filosofia. Então, tipo, você não entende aqui o que o Clóvis está falando, você não entende a filosofia pela filosofia. Você não entende a matemática pela matemática. Você entende a matemática pela sociologia, você entende a filosofia pela sociologia. Mas como assim? Então você entende a sociologia por onde? Você entende a sociologia pela sociologia, beleza. Agora, filosofia pela filosofia, não. Filosofia tem que ser pela sociologia. Cara, que a sociologia, então, é a ciência mágica que vai te dar todo o conhecimento. Logo, a sociologia, que é a coisa que você pode falar a merda que você quiser e transformar aquilo numa teoria sociológica, é a ciência mais, assim, sem parâmetro e mais arbitrária que pode existir. Tô exagerando, né? Mas, basicamente, ela não tem parâmetro, assim, legítimo. Você pode fazer propaganda política disfarçada de sociologia numa boa e dizer que aquilo é uma teoria sociológica. Então, logo essa ciência aí, que pode ser facilmente transformada em mera propaganda política, logo essa ciência é que é o parâmetro para entender todas as outras. Como assim, caralho? É óbvio que não. É óbvio que você não entende a sociologia pela própria sociologia. Então, eu vou inverter o que o Clóvis está falando. Você não entende a sociologia pela sociologia, você não entende a matemática pela matemática, mas você entende a matemática pela filosofia, você entende a sociologia pela filosofia, você entende a filosofia pela filosofia. Porque todo conhecimento se baseia na abertura do ser humano para o diálogo com a realidade e a ciência a área do saber, queira você chamar de ciência ou não, a área do saber que é especializada na abertura para o diálogo com a realidade é a filosofia. Então você não entende as outras matérias só por elas. Eu concordo com o Clóvis, mas eu discordo que não é a porra da sociologia que vai te ajudar a entender, vai ser a filosofia. Então, você vê como que o cara não percebeu isso aqui. Ah, Matheus, você é muito pretensioso, porque o Clóvis já leu a obra inteira do Aristóteles em grego, clássico, ele deu aula sobre Aristóteles, eu não sei se ele deu ou não, mas você pode alegar isso, e você é um merda que só teve uma leitura básica do Aristóteles e tá querendo aí... Porra, cara, mas o negócio é o seguinte, a filosofia não existe autoridade do quanto você leu, não existe autoridade do quanto você estudou, o prêmio que você recebeu. O cara pode ser PhD em Harvard, não sei o que. Se o cara falar merda, a autoridade filosófica dele é zero. A autoridade filosófica está na coerência, na demonstração da coerência do que você fala relacionado com a abertura para o diálogo com a realidade. Então, se você for um Zé Mané, se for um cara que não tem nem a quarta série, e você realizar esse processo de forma bem sucedida, você vai ser um filósofo, e o cara que é PhD em Oxford e Harvard não vai ser, se ele falar merda. É simples assim. A única autoridade de filosofia é a demonstração. Então, prosseguindo aqui o que o Clóvis estava falando, vamos ver. O sentido
só vou encontrar o sentido do texto numa lógica de produção de sentido, que eu falei que é social. Só numa sociologia séria da produção filosófica, e eu indago, sociologia séria da produção filosófica vai ser fundamentada na própria sociologia? Não, caralho. Ela vai ser fundamentada na realidade, e a abertura da inteligência para o diálogo com a realidade é o quê? É a filosofia. Mas, enfim, só numa sociologia séria da produção filosófica, só uma sociologia séria da produção filosófica permite, vamos dizer, permite dar, como é que é? Dar a esta produção filosófica um sentido, alguma coisa assim. O filósofo não tem os instrumentos adequados para atribuir sentido à própria filosofia. É o que eu estou falando. O filósofo não tem o sociólogo que vai ter os instrumentos adequados. O sociólogo que, na maioria das vezes, é um mero propagandista político. A sociologia, que é a área do conhecimento, não estou dizendo que ela não tenha valor, é óbvio que ela tem valor, mas eu estou dizendo que ela é facilmente corrompida em favor de um projeto de militância política. Isso aí não dá para negar. A maioria dos chamados sociólogos são meros propagandistas de um partido político ou de uma vertente política. Então é logo um propagandista de um partido político que vai ter o direito, vai ter condições de atribuir sentido à filosofia, e o filósofo não. O filósofo não pode falar porra nisso, é muito esquisito. Já expliquei anteriormente porque isso, além de esquisito, é errado, mas o que ele continua dizendo aqui, só quem olha de fora consegue enxergar o jogo e a lógica de produção do sentido. Procedimentos metodológicos, é preciso procedimentos metodológicos de recuo. Concordo com ele. Só que acontece o seguinte, procedimento metodológico de recuo, o último recuo que você pode realizar é o recuo do diálogo com a realidade, e isso é inevitável. Não adianta você querer dizer que não, isso é inevitável. E qual que é a área do conhecimento que é especializada no diálogo com a realidade por si só? É a filosofia. Então, o último recuo teórico que você pode fazer é o recuo para a filosofia. Depois ele fala, para você entender o que isso quer dizer, você precisa encontrar instrumentos das ciências sociais. Aí que tá, eu concordo. Você não vai entender uma ciência pela própria ciência, você precisa de instrumentos. Mas não vai ser ciências sociais, não, me desculpa. Vai ser a filosofia, pô.